Recomendamos que você ouça este programa com fones de ouvido. Boa noite. Este é o Discos para ouvir antes de dormir. A cada nova edição, um trabalho diferente para você desacelerar e ter uma boa noite de sono. São álbuns de essência minimalista, com foco na música ambiente, dream pop, eletrônica e instrumentações sempre delicadas. No programa de hoje, Seven Waves, álbum de 1982 da compositora, pianista e designer de som Susan Ciani. Historicamente, as mulheres sempre exerceram um papel muito importante como pioneiras da música eletrônica. São nomes como Delia Derbyshire, Daphne Oram, Wendy Carlos e outras mulheres que ajudaram a redefinir uma série de conceitos importantíssimos para a produção eletrônica atual. Porém, poucas tiveram tamanho destaque quanto Susan Ciani. Nascida em junho de 1946 em Indiana, nos Estados Unidos, Ciani, que era filha de descendentes italianos, teve contato com a música desde muito cedo, quando aprendeu a tocar piano aos 6 anos de idade. Entretanto, foi no início dos anos 70, quando se formou na Universidade de Berkeley, na Califórnia, que a jovem musicista mudaria de vez a própria carreira. Encantada pelo surgimento de novos sintetizadores como o Buchla de Don Buchla e o Moog de Bob Moog, Ciani decidiu mergulhar no uso de temas cósmicos e melodias eletrônicas. Um contraponto à própria educação erudita que havia vivenciado em Berkeley. Foi justamente esse fascínio pelo uso de sintetizadores e prevendo uma oportunidade de negócios que a artista se mudou para Nova York e, em 1974, abriu a própria empresa, a Ciani Música. Durante esse período, a artista esteve envolvida na criação de diferentes jingles publicitários, aberturas de programas para a TV e centenas de outros projetos. Em uma semana comum de trabalho, Ciani executava mais de 50 sessões em um estúdio que havia criado. O próprio som de uma garrafa de Coca-Cola sendo aberta foi durante anos uma criação da tecladista. Embora realizada profissionalmente, trabalhando com marcas como Star Wars, Atari e General Electric, Ciani sentia falta de regressar ao universo da composição musical. Veio justamente desse sentimento de inquietação a base para o primeiro álbum de estúdio da carreira, Seven Waves. Inicialmente lançado no Japão, onde foi bem recebido pelo público consumidor de música eletrônica e experimentações etéreas típicas da New Age, o trabalho contou com grande dificuldade para ser distribuído nos Estados Unidos. O mercado musical americano não sabia como comercializar uma artista feminina que não cantava, respondeu Ciani em entrevista de Paris Review. Foi só depois que The Velocity of Love, segundo álbum de estúdio da artista, foi lançado, que Seven Waves passou a ser revisitado pelo público e pela crítica especializada. E não poderia ser diferente. Marcado pelos detalhes, o registro de 7 faixas encontra no uso de mitos gregos e delírios eróticos a base para cada uma das canções sutilmente detalhadas pela artista. São camadas de sintetizadores que surgem e desaparecem durante toda a execução da obra, um labirinto sonoro que muda de direção a cada nova faixa. O Seven Waves foi baseado no som das ondas. Para mim, esse ritmo do oceano era um ritmo muito feminino. É um sistema de energia muito feminino, onde chegou ao clímax e depois recuou. Sexualmente, as mulheres têm um ritmo muito diferente dos homens, e o oceano parecia falar sobre essa distinção. Disse em entrevista ao site Quietus. De fato, é difícil não ser arrastado para dentro desse território de ondulações envolventes, batidas controladas e melodias que parecem dançar pelos ouvidos. Um preciosismo que não apenas viria a influenciar toda uma sequência de obras produzidas pela musicista nos anos 80, como serviria de base para uma geração de novos artistas. São nomes como Caitlin Aurelia Smith, Julia Holter, Björk, Kate Bush e tantas outras compositoras que encontraram na obra de Ciani um incentivo para os próprios trabalhos. Eu queria tornar a tecnologia sensual. Estava fazendo música para mim e queria me sentir relaxada, calma, feliz e segura. Criar um espaço em que eu pudesse estar imersa. Esse foi o Discos para ouvir antes de dormir. O link para ouvir o trabalho você encontra na descrição deste post. Caso se interesse pela obra de Ciani,
Recomendo muito que você ouça o álbum Synergy, de 2016, uma delicada parceria com Caitlin Aurelie Smith, uma de suas principais seguidoras. O Discos para Ouvir Antes de Dormir é um programa paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Acesse vamosfalarsobremusica.com.br e tenha acesso a outros programas. A edição deste podcast é de Nick Silva. Eu sou Kleber Fak. Boa noite e bons sonhos.